Olha, desde 1891, a primeira Constituição da República, houve uma tentativa de criação de uma real federação. Houve ali a primeira tentativa de federalização, ou seja, de separação do Estado unitário, dar autonomia aos Estados. Só que, do ponto de vista tributário, isso nunca se materializou. Nunca se materializou porque a nossa República foi mal desenhada e caímos nas mãos de grandes grupos de interesse que centralizavam cada vez mais a arrecadação e o controle. E se não eram grandes grupos de interesse, através das oligarquias, eram populistas, que também populistas também querem fazer aquilo que a população está mandando no momento, então também centralizavam cada vez mais o comando da nação. E aqui vemos dois deputados colocando aqui, já levantando o ponto da federalização, como sendo um ponto central, aí até decisório com relação a se essa reforma é de fato uma reforma, ou se é simplesmente um ajuste do poder central de uma mudança de arrecadatória para outra, que é exatamente essa minha leitura também. Então, nós não temos aqui uma real reforma tributária, nós temos uma simplificação de um modelo tributário central para arrecadar a mesma coisa. Não é a mesma coisa que a reforma. A reforma foi como colocado aqui, acabar com a regressividade, ou ao menos diminuir ela do ponto que há mais poder aquisitivo da população, transferir de consumo para a renda, nada disso está sendo contemplado, então não estamos falando de reforma. E estamos violando até, em certo ponto, criando uma burocracia central, através de um comitê gestor que sabe lá Deus como que vai se organizar, que vai se tornar aí um poder paralelo de controle de todos os tributos nacionais, e esse sim vai ser o grande arrecadador de recursos. Acho que tem aí alguns viés perigosos essa reforma, de mais centralização ainda, e aí mais violação futura da autonomia dos Estados, e uma federação que nunca se materializou. Os Estados Unidos, que foi o modelo que nós copiamos em 1891, esse sim, esse dá liberdade aos estados e aos municípios de cobrarem nos 3 níveis, cobrarem por propriedade, em consumo e na renda. No Brasil não é assim. No Brasil os municípios só podem tributar propriedade, os estados só podem tributar o consumo. E se a gente replicasse a liberdade que os Estados Unidos deu aos seus estados e munícipes, só mais um minuto para concluir, por favor. Terminando. Ok. A mesma liberdade para que os estados e municípios possam tributar também nos mesmos 3 níveis, e esse sim arranja o seu melhor modelo. Alguns vão estar com 0 de tributação nas vendas, 0 tributação de ICMS ou qualquer imposto de vendas, mas podem tributar na renda e propriedade. Aí faz um outro balanço. A mesma coisa, a União também pode fazer esse balanço. Então temos uma simplificação do atual modelo que não está sendo contemplada, que já existe aí uma estrutura, um esqueleto. Não tem a carne e não tem o sangue, não tem a cor de uma real federação, porque ainda falta liberdade e autonomia dos estados para poderem fazer a tributação e a equação das suas políticas públicas localmente, e não depender sempre de Brasília. E é exatamente essa reforma que talvez eu venha propor em uma futura emenda constitucional. Estou aproveitando aqui essa audiência, que não trata disso que eu estou falando, mas agradeço o tempo para poder, ao menos, expor essa ideia. Muito obrigado a todos. Vamos ouvir falar disso mais tarde. Muito obrigado.